Oi. Boa noite, igreja. Boa noite, os irmãos que assistem pela internet também. Que Deus os abençoe. É mais uma vez uma honra estarmos aqui reunidos para falar da palavra de Deus, para dissertarmos aqui sobre alguns ensinamentos. E a Jucade propôs para esse mês alguns temas bem sugestivos, né? Eu acho que a gente acompanhou aqui durante esse mês de agosto como os temas eram bem variados, bem sugestivos, bem interessantes, intrigantes às vezes. Te via alguma coisa ali, eu ficava pensando o que o pastor, o que a pastora, o que o Ed, o que o Lucas vai trazer de palavra, o que o Luciano vai trazer. E fomos abençoados tremendamente aqui pelos irmãos, com os ângulos e com muitas coisas positivas, alguns assuntos que é bom visitar, voltar a falar sobre isso, revisitar os nossos conceitos. Para os mais antigos também é bom entender um pouco das gírias, né, da atualidade. O Ed trouxe aquele conceito lá da Shopee, que é uma piada, né, quando você fala que alguém é da Shopee é porque é fake, né, então trouxe esses conceitos para a gente aprender também com a juventude. E essa noite também, quando eu recebi o convite, eu falei, meu Deus do céu, como assim, Ed, Lucas, como é que a gente vai falar sobre delivery fé, o que é isso? E aí a gente foi tentando entender o conceito e buscando no Senhor ali a alguma coisa que pudesse ser produtivo e ser agregador para a igreja como um todo, e foi uma bênção o estudo. A gente percebeu aqui, estudou alguns pontos interessantes sobre o nosso comportamento. E como o comportamento da sociedade, ele vai mudando com o tempo, né? Ele vai se amoldando as tecnologias, ele vai se amoldando a cultura, e a gente, se não tiver cuidado, a gente traz esse mundanismo, essas características para a nossa relação com Deus, para a nossa relação espiritual. Então, a gente vai ver aqui alguns detalhes muito interessantes que nós vamos abordar sobre o tema Delivery Fé, finalizando aqui o mês de agosto na Jucade. Então, antes da gente iniciar, eu peço a oração, por gentileza, aqui do meu pastor, para começarmos a falar de fato da palavra. Te bendizemos, Deus vivo, pelo privilégio que temos de estarmos reunidos na tua presença, como igreja, congregados, pela já elaboração feita dos 5 minutos de oração, pela tremenda e maravilhosa ministração, pelos tremendos e maravilhosos louvores, e agora também capacita-nos para que possamos absorver essa palavra já posta no coração do teu servo, nosso ministro Yuri Oliveira, já devidamente ungido pelo teu Espírito Santo, e que possamos captar e tirar proveito de tudo quanto nos será exposto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, nessa noite, nós vamos abordar um erro simples, mas que é muito comum na nossa geração. E isso tem muito a ver na forma como nós enxergamos Deus. Qual é a visão que a gente tem de Deus? Como nós enxergamos o Senhor? E essa forma, essa visão que a gente tem do Senhor, ela vai ditar basicamente como vai ser o nosso relacionamento com Ele. É verdade que quando a gente encontra alguma autoridade, por exemplo, na nossa vida pessoal, a gente trata com cordialidade, com respeito, né? A gente entende ali que é uma autoridade instituída, e isso é bíblico, a gente tem essa característica de honrar as autoridades instituídas sobre nossa vida. E quando a gente está na posição de autoridade, aquele homem que não é cristão, aquele homem que não tem o Senhor no coração, aquele homem carnal, ele vai olhar com menosprezo para aquele que é inferior. Isso pode ser numa hierarquia de trabalho, isso pode ser numa posição de liderança, em alguns cargos, em alguns lugares. E isso diz muito de como você entende o próximo. E essa relação é uma relação muito interessante da gente trazer a memória e entender como que a gente está enxergando o nosso Deus. Salomão, homem sábio, disse em um certo momento que Deus ele nos fez simples. Simples. Era muito simples. Mas nós mesmos complicamos tudo. E a gente complica coisas que eram para ser simples. Assim como uma relação para com Deus era para ser uma relação muito boa, mas uma relação simples. Mas a gente complica tudo. E a gente complicou isso também. E alguns conceitos importantes para a gente falar. A palavra não deixa claro a relação de Deus conosco intencional.
Ele tem uma relação intencional em ser nosso provedor espiritual, em ser nosso provedor material e em ser o nosso provedor emocional. Vamos já entrar no assunto, vocês vão conectar aí as palavras. Ele deixa claro isso. Quando os discípulos estavam com dúvidas a respeito de como orar, do que orar e como, Jesus ensinou eles a orar e alguns trechos são importantes e interessantes para a gente. O que Jesus ensina a eles? Dá-nos o pão de cada dia. Isso é o quê? Provisão material, certo? Jesus está ensinando os discípulos a orarem, a pedirem de Deus, dá-nos o pão de cada dia. Amém? Vamos para o próximo? Não nos deixe cair em tentação. Jesus está ensinando os discípulos, está nos ensinando a pedir de Deus o quê? Deus, não nos deixe cair em tentação. Me dá essa provisão emocional, me dá essa sustentação emocional para que eu não caia em tentação. E ele diz mais, perdoa os nossos pecados. Pai, ele está ensinando, me dá provisão espiritual, porque essa espiritualidade, esse perdão, vem de Deus. Então ele está ensinando a gente a pedir. Amém? Então Jesus está incitando a gente a orar e a pedir. Então isso faz parte da nossa relação com Deus. É bom, eu vou deixar, depois vocês vão entender a conexão que isso tem. Ele nos ensina a orar e comenta que nós podemos, em nossos momentos de comunhão, apresentarmos súplicas, apresentarmos pedidos, apresentarmos anseios, apresentarmos sonhos. Isso não é pecado, isso é bom. Isso é um relacionamento do homem para com Deus, de um filho para com o pai. Em um outro trecho, nesse mesmo capítulo, Lucas 11, ele diz assim, por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe. O que busca, encontra. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Lucas 11, de 9 a 13. Então esse tipo de afirmação, essa afirmação que o Senhor Jesus está dando aqui aos discípulos, é um convite, né? É encorajador. Ele está te encorajando a orar. E a te dizer e te declarar que se você pedir, você recebe. Se você bater, a porta vai se abrir. Se você estiver, de alguma forma, pedindo, ele compara com um pai. Se nós que somos maus, se um filho meu, se o Nicolas me pedir um ovo, por acaso eu daria um escorpião? O Sidney daria para o Orlandinho um escorpião? Por acaso a gente daria algo que não é bom para o nosso filho? Se nós que somos maus não fazemos isso, imagina o nosso Deus, que é o Pai Celestial, dono de toda a bondade, de toda a benignidade. Então ele deixa claro isso para a gente, que ele é bom e que ele quer nos abençoar. Então ele incita a gente a orar, fala que aquele que ora recebe, aquele que bate, a porta se abre e que Deus quer abençoar. Aí que entra o problema que a gente vai tentar discorrer aqui. Então, Yuri, quer dizer que a Bíblia se contradiz? Porque Tiago fala um outro detalhe. Quer dizer que se eu pedir, eu vou receber? Se eu bater a porta vai se abrir? Tem um ponto interessante. Algumas orações não são atendidas. Amém? E graças a Deus que nem todas as nossas orações foram atendidas, né? Porque se a gente já pediu tanta besteira que se fosse atendido, tinha dado ruim para a gente em muitos momentos. E que bom que Deus tem esse filtro, nessa misericórdia. Assim, rapaz, ele não sabe nem o que está pedindo. Se eu fizer isso, ele vai morrer daqui a pouco. Às vezes a gente pede para Deus facilitar para a gente, sendo que a dificuldade é que vai fazer a gente vencer, sendo que é a dificuldade que vai nos forjar como caráter, sendo que é a dificuldade que vai nos dar cada vez mais postura espiritual. Tem um exemplo muito bacana na corrida, e eu comecei a me preparar para uma meia maratona. Então, assim, tem um período de treinamento e etc. Quanto mais você estressa o seu músculo, tem uma relativização da antifragilidade. Quanto mais você estressa seu músculo, mais forte ele fica. Se o músculo não é treinado, se o músculo não é preparado para isso, para correr, para fazer alguma coisa, ele vai ficar o quê? Frágil. E quando vier alguma dificuldade, ele não vai ter força. Assim é na nossa vida. Muitas dificuldades, muitos estresses, muitas provações vêm para nos preparar, para nos dar força e ânimo para continuar.
a nossa caminhada. Mas olha só, geralmente acontece um problema com relação a isso quando nós estamos expressando ou professando a nossa fé como se fosse um delivery. E olha que conceito interessante. O que é o delivery? O delivery é uma forma de você fazer um pedido, dele te atender e te entregar, certo? Esse é o conceito de delivery. Como é que as pessoas antigas faziam comida? Né? Voltando lá na época da Bíblia, os homens iam caçar. As mulheres iam lá nos riachos, andavam quilômetros para pegar os cântaros de água. Os homens caçavam, voltava com fome, né? Tinha que pegar bicho grande, porque andava pra caramba, caçava, desgastava, voltava no sol quente, fazia comida, demorava e comia e já tinha passado, né? A saciedade, né? Com o tempo as coisas foram avançando, né? E faz parte, né? Nem todo mundo aqui queria estar andando no meio da floresta para pegar cutia, para pegar jacaré, para pegar comida. Eu acho que isso não faz sentido para a gente hoje, né? Meu Deus do céu. E aí o homem começou a criar os próprios animais, a galinha, o boi, etc, etc, etc. Até que hoje chegou no momento que a gente pega o celular, digita o que quer, clica, já desconta no cartão na hora, e em 30 minutos a comida está na tua casa. E ainda tem gente que não quer nem ir pegar, né? Quer que deixe, se der para abrir já, passar a maionese já. E o que isso acontece, pessoal? O que essa sociedade vai entendendo? O conceito de facilidade e dificuldade vai ficando muito abstrato. A nossa sociedade vai ter essa dificuldade, a nossa juventude vai ter essa dificuldade de conciliar o conceito de dificuldade e facilidade. Porque tudo é muito cômodo, tudo é muito fácil. E quando eles têm que lidar, quando nós temos que lidar com alguma dificuldade, acabou-se o mundo. Como assim? Não tem entrega. Como assim? Tem que esperar 1 hora. Tem um prato, né, paraense, os paraenses que estão aqui, tem um prato que é maniçoba, né? A maniçoba demora o quê? Quantos dias? 3 dias, né? 7 dias? Imagina esperar 7 dias para você para ficar pronta essa comida. É um absurdo, né, para a atualidade. Então, quando a gente trata a nossa relação com Deus como um delivery, a gente vai se enganar e vai bater de cabeça na parede várias vezes. Porque não é assim. Deus não é um mordomo para ficar... Pediu, opa, peraí. O seu Gama pediu isso hoje, peraí. Manda, anjo, vai. Não é um delivery. E Tiago ensina isso para a gente. Tiago comenta. Tiago 4, versículo 2, parte B até o versículo 3. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Cruciais no nosso relacionamento com Deus e nessa relação de oração e de apresentar os nossos anseios. Primeiro, ele classifica aquele que nada atende porque não pedis. Ponto. Esse é o primeiro ponto. A gente vai pular essa etapa, tá? Porque a gente pede, né? A gente ora aqui, né? Pelo menos você é obrigado a orar pelo menos no projeto aqui. Se você não gosta de orar os outros momentos, aqui você tem que orar pelo menos para o projeto. Mas nós temos várias outras orações e várias outras petições, não é verdade? Então a gente já pulou essa primeira etapa aqui que a gente nada tem porque não pede. A gente pede. Agora vamos lá. Eu peço e não recebo. Um dos pontos que o Tiago apresenta é que a gente pede mal. Mas Yuri, pedir mal? Como assim? Eu estou querendo algo bom. Eu estou querendo algo maravilhoso. Estou querendo algo proveitoso. Eu estou querendo algo que vai ser uma bênção. A gente esquece. E Tiago traz esse ponto que ele associa esbanjar. A palavra esbanjar, nesse mesmo conceito aqui, é dissipar, é não fazer proveito, é fazer desperdiçar. É esse conceito de esbanjar aqui que Tiago traz. E ele diz também que é para esbanjar em vossos prazeres. Esses prazeres, se vocês olharem depois de Tiago capítulo 4, é a mesma razão das contendas e guerras. Então, esse prazer é um prazer para incitar algo ruim. Esse esbanjar é desperdiçar aquilo que você está pedindo. Então, a gente pode conjecturar que por mais travestidas as nossas intenções, por mais que pareçam boas, por mais que suscitamente pareçam positivas, nós não podemos esquecer aquilo que o Senhor fala em Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. O Senhor, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele tem esse filtro, Ele sabe aquilo que a gente está pedindo, qual é a intenção do nosso coração.
Por mais que com a nossa boca saia algo que a gente imagina ser positivo. Mas o Senhor, Ele esquadrinha nossos pensamentos, Ele esquadrinha o nosso coração, Ele prova os nossos pensamentos, Ele coloca à prova aquilo que eu e você pensamos, aquilo que eu e você pedimos. E isso é bom. Então, Tiago explana que pedir mal está associado à intenção de pedir para desperdiçar, dissipar e gerar guerras e contendas. Esse tipo de pedido, esse tipo de oração, não vai ser atendida. Porque a intenção é negativa. Imagina, como tem gente que não tem nenhum senso, né? Não tem nenhum por cento de oxigênio espiritual para trabalhar a cabeça e tem até poucos neurônios para pensar também e raciocinar. Tem pessoas que pedem a morte de pessoas. Ah, tá me dando trabalho. Não é que morra, né? Como se fosse simples. Imagina um tipo de pedido desse ser atendido. A população seria bem menor hoje, né? Já teria pouca gente. Quantas pessoas já pensaram, né, pastor, em de ponto morrer? Então, o Senhor esquadrinha. Quando você vê os radicais, os extremistas religiosos, vocês já viram que eles falam em nome de Deus? Eu vou explodir aqui todo mundo em nome de Deus. Que maluquice! O Senhor, ainda bem que o Senhor, Ele traz pra gente, ele pousa a gente na terra, né? Ele fala assim, ó, eu esquadrinho o coração de vocês, eu filtro o pensamento de vocês. Não adianta você falar, eu quero isso para aquilo, mas se seu coração está distante, Ele vai provar o nosso coração. Então, isso é um dos pontos importantes do nosso relacionamento com Deus, é que a gente não pode, pela falta de conhecimento, cair. Pegar pequenas porções da Bíblia, e isso pega muitas pessoas, tá? As pessoas pegam um pequeno trecho de uma oração que o Senhor Jesus ensinou e te incita a orar. Mas espera aí, a Bíblia também diz que não é orar de qualquer jeito. Não é orar com o coração impuro, não é orar com o coração distante de Deus, não é orar com as suas intenções malignas. Não, não é assim. Mas quando você orar, pedir com fé, e o seu coração estiver em Deus, os seus planos estiverem em Deus, e as suas intenções estiverem em Deus, em glorificar o nome do nosso Deus, pode ter certeza que o Senhor tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em abrir a porta, Ele tem prazer em fazer com que seja cumprido os planos dEle para nossas vidas. E partindo desse princípio, partindo desse ponto, nós temos que entender, primeiro, que pedir é opcional, né? A gente já falou sobre isso. E segundo, nós temos que raciocinar. Tem um estudo interessante, e olha só que legal, para a gente pensar. 95% das nossas decisões são sem pensar. Óbvio, pegaram um estudo e eles pegaram uma amostra de pessoas, tá? Enfim. Alguém pode pensar assim, não, mas Yuri, 50% das minhas ações eu penso. Então, amém, você é um ser abençoado e iluminado. Mas nesse estudo, de 10 ações que a gente fazia, que uma pessoa fazia, 9, ele nem pensava. Ele só fazia. E 5% a pessoa para, pensa, raciocina, fala assim, quais são os pontos? Se eu fizer isso, vai acontecer isso. Se eu não fizer isso, pode acontecer isso. Quem que está envolvido nisso? Vai envolver minha família, vai envolver meu filho, vai envolver minha esposa, vai envolver minha igreja, vai envolver a minha família, vai envolver os meus líderes, vai envolver os meus liderados, porque uma atitude minha pode refletir em alguém que se espelha em mim, por exemplo, como exemplo. Então eu não posso sair tomando vários tipos de decisões sem pensar. E o Senhor nos chama a exercitar isso. Quando nós formos orar, eu sei que tem aquela nossa oração, e não adianta, enfim, tirando os pastores aqui, os líderes, tá? Mas as pessoas geralmente têm aquela oração, que é aquela oração que a gente gravada, né? Senhor, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por essa maravilha de comida, etc, etc, e vai. E eu sei que em alguns momentos a gente vai orar, e é bom que a gente mantenha esse contato espiritual. Mas pararam para pensar quantas vezes nós paramos para pensar na nossa oração, para raciocinar aquilo que a gente está pedindo? Eu lembro que na época que, antes de eu conhecer a Thalita, eu cheguei a orar por, sei lá, umas 4 pessoas, 5 pessoas. Eu nem raciocinava direito, eu só queria o quê? Uma namorada. Não chegava a analisar nem metade dos pontos que a igreja, inclusive, ensina a gente, né? A como procurar, o que a gente deve olhar. E a gente olhava assim, e assim, nossa, quero muito namorar, Senhor, me abençoa, querer namorar. E isso não é racional.
Porque se a gente usar racionalidade, primeiro, que para a gente namorar, se alguém estiver pensando nisso, agora, se a gente quer namorar, você tem que ter o dinheirinho para pagar o lanche. Você tem que ter o dinheirinho para sair. Você tem que começar a andar cheiroso, porque ninguém merece, né? Um menino com sovaqueira. Se você não gosta de tomar banho, por exemplo, já é um ponto para você raciocinar de querer namorar, né? De usar o desodorantinho, o perfuminho, etc. Você tem que raciocinar. Você tem que raciocinar, no caso do menino, como é que é o pai da menina? Se ele é bravo, se ele é calmo, se ele é tranquilo, que time que ele torce. Você já vai se aproximando, né? A ver que o meu sogro é vascaíno, ficou tranquilo. Então, raciocínio. Às vezes a gente ora por algumas coisas que a gente não pensa, que se Deus tivesse e fizesse acontecer, a gente se daria muito mal. Meu Deus, a gente ora às vezes para chover, né? Meu Deus, que cai a chuva. Aí cai a chuva e alaga a casa do ciclano. Ou a sua roupa que estava no varal fica molhada. Enfim, são vários pontos que a gente tem que levar dentro do nosso cotidiano para pensar e raciocinar. Muitas vezes nós oramos por uma dificuldade para tirar. Mas é aquela dificuldade, essa provação que nos produzirá perseverança. Um outro ponto, por que nós oramos? Para que nós oramos? Qual é o propósito? Para quê? Por quê? Isso é importante também a gente trazer à tona em nossas vidas, e nossa vida espiritual vai crescer muito. E a gente lembra que Jesus, ao orar no Getsemane, ele falou o quê? Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Mas peraí, ele fala uma outra coisa, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade. E a gente também tem que entender que tem um Deus Todo-Poderoso que tem a sua vontade, o seu plano. E às vezes você tem uma vontade, mas a vontade dele é maior. A vontade dele vai prevalecer sobre nossas vidas. Um outro problema recorrente a respeito do assunto que a gente está comentando é que vivemos em uma sociedade extremamente acelerada. Extremamente acelerada. É muito rápido a troca de informação. É muita informação ao mesmo tempo para muita gente. E isso tudo acontece ao piscar dos nossos olhos. É muita coisa acontecendo na nossa terra, na nossa vida. E boa parte das coisas hoje é considerada perca de tempo. Quando a gente para pensar em como eram nossas vidas, alguns anos atrás, olha que eu tenho 31, mais 15 anos atrás, já mudou muita coisa de lá para cá. A juventude de hoje, ela já passa por uma outra visão de mundo. Imagina para quem já tem mais de 40, mais de 50, que viveu uma época sem a internet, por exemplo. Que, por exemplo, para o Sidney paquerar a Jane, ele tinha que andar. Né, Sidney? Tinha que andar e andar. Às vezes, o Orlandinho tinha que escrever uma carta e tinha que torcer para o correio entregar, que demorava. E hoje não. Hoje é uma mensagem, né? As pessoas não querem mais ter trabalho nenhum. As coisas estão muito aceleradas. E aí, imagina a gente trazendo isso para o nosso relacionamento com Deus. Essa pressa exacerbada em que nós pedimos uma coisa e nós queremos que Deus atenda rápido, quase que determinando qual é o tempo de Deus. Aí esquece, né, o tempo kairos, é o euros, é o nosso tempo. A gente já quer que as coisas aconteçam no nosso momento, no nosso tempo. Imagina o relacionamento de uma empresa com o cliente. O cliente escolhe o que quer, certo? Quando quer receber, você sabe que dá para programar agora, né? Eu quero receber dia tal, hora tal. O cliente escolhe onde quer receber, lugar tal, na frente da minha porta. E a empresa que está atendendo, ela faz o máximo possível para atender aquilo tudo. Ela vai se enquadrar, ela vai se programar, ela vai colocar a rota dela, ela vai separar, vai embalar, enviar o pedido. E aí, a gente imagina que com Deus, a gente vai encaixar assim, e vai falar, Deus, eu quero isso, 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 dia tal, hora tal, desse jeito aqui, embaladinho desse... E fica brabo quando não acontece. E a gente esquece, em muitos momentos das nossas vidas, quando a gente desleixa mesmo. Aquela visão que Isaías teve, aquela famosa visão, em Isaías 6, ela traz à tona para a gente um sentimento de rendição,
de entender a majestade de Deus. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Olha a visão que Isaías teve. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Você não está orando para uma empresa te entregar um pedido, uma comida. Você não está orando para entregar uma caixa. Você está falando com o Senhor que está sentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchiam o templo. De tanta majestade que havia ali, os anjos louvavam o nome do Senhor e entoavam o nome do Senhor. Então, quando a gente for orar, a gente não tem que entender, ele não é um fornecedor. Nós não somos um cliente. Nós estamos falando com um pai, como filhos. Nós estamos falando com o Senhor Todo-Poderoso que está sentado num alto e sublime trono. Quando você entender isso, por isso que eu falei que a gente precisa muito conscientizar da nossa relação com Deus. Quando você tem essa consciência, peraí, eu não estou falando com... Gente, peraí, eu não estou pedindo qualquer coisa para qualquer um. Eu estou falando com Deus Todo-Poderoso. Vou orar de uma forma diferente. Você vai entender a oração e a sua vida espiritual de uma forma diferente. Você vai dar valor. A gente lembra o que o salmista, no Salmo de número 136, diz: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças a Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então, quando você for entrar na sua oração, no seu momento devocional, na sua busca com Deus, lembre que Ele é esse Deus Todo-Poderoso e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é o Senhor que nos abençoa. Ele é o Senhor que, por conta dele, por conta da sua misericórdia, nós não fomos destruídos. Ele é o Senhor que te guarda, que te guia, que te protege. E se Ele parasse de te abençoar hoje, você já está no lucro. Se você não recebesse mais nenhuma bênção, daqui até o dia da sua morte, você já está no lucro, porque aquilo que Ele fez já foi suficiente, aquilo que Ele já fez por mim, por você, já foi muito, já foi proveitoso, já foi bom. Nós não merecíamos nem aquilo que nós já recebemos. E nós temos muita coisa ainda. Isso aqui não é palavrinha de coach, não. Isso aqui é uma palavra de Deus. Nós temos muita coisa ainda para receber da parte de Deus, porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus preparou para nós. Então nós temos que ter essa consciência, aquilo que nós recebemos, aquilo que a gente já recebeu, a gente nem merecia. E já recebemos. Amém? A gente tende a dar pouco valor àquilo que passou. A gente tende a dar pouco valor àquilo que a gente já ganhou. A gente analisa o comportamento das crianças e diz muito sobre a gente, né? A gente às vezes tem uns preconceitinhos. A criança faz isso, aquilo. A adulta também, parecido, só muda o brinquedo. A criança tem um filho pequeno, quer porque quer um brinquedo. Quer porque aquilo não sai da cabeça dela, aquele brinquedo é aquele, e meu amigo é isso, aquilo, outro, e você conversa e tal. E aí ela ganha o brinquedo. O que acontece? Uma semana depois, aquele brinquedo já está largado. Ou se não tiver quebrado, né, Anderson? Que tem nossas peças raras, né? E quebra rápido. Assim, irmãos, às vezes a gente é adulto. Quer porque quer aquilo. Aí ora, campanha, e não sei o quê, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. Acontece. Esquece. Nem lembra mais. O povo do Egito, irmão, nem precisou de muito tempo. Quando saiu do Egito, não precisou nem de muito tempo. Ainda estava batendo o vento quente do Egito na costa deles, eles já tinham esquecido o que eles estavam passando lá. Então a gente esquece. Mas assim, o que a gente tem que ter em mente é que esse Deus é poderoso. Esse Deus é misericordioso. E Ele já fez muita coisa por nós. Então quando
isso muda a forma de você pedir. Amém? Quando você pede achando que tem direito, você, Senhor, me dê isso, 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 outro. Você quer reivindicar, você está reivindicando. Quando você entra com esse espírito que o salmista está falando aqui, você entende, Senhor, a tua misericórdia dura para sempre. Se for da tua vontade, se o Senhor quiser me abençoar, é diferente o propósito do coração, o seu fundamento da sua oração, o fundamento de como você está pedindo. Ele é o Senhor que nos abençoa. Então, com esse sentimento de humildade, nós entendemos aquilo que está escrito em Eclesiastes. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, jovens acelerados, pessoas aceleradas, calma. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Outro ponto que nós precisamos abordar é a terceirização da nossa fé. O Ed colocou no criativo, aí no convite, uma imagem bem sugestiva, que foi do enfermo do tanque de Betesda, né? A gente lembra dessa história, eu já falei sobre ela 2 vezes, é uma história muito interessante, tem muitos ângulos extremamente proveitosos. E o que é aquela história que o Ed colocou muito bem, não sei se ele criou, só replicou algumas imagens e adicionou ali alguns detalhes, mas ele trouxe ali um homem no tanque de Betesda, que é o personagem, né, com um celular, pedindo. E foi muito bacana a ideia que o Ed trouxe para fazer esse convite. E o que era aquele homem? Era um homem enfermo, basicamente era um homem enfermo que queria ser curado, né? Obviamente, ele estava enfermo e queria ser curado. E juntamente com ele tinha um monte de outros enfermos que ficavam lá no mesmo tanque. Era meio que ali o Manauara Shopping ali da galera que queria alguma coisa se encontrar, ali era um ponto deles. E ali eles se reuniam próximo ao tanque e esperavam a água ser agitada, vocês conhecem a história. Aí detalhes interessantes, essa história está em João 5, tá? Detalhes interessantes. Ele estava doente há 38 anos. 38 anos. É meia vida, né? E aí para lá, imagina, todo dia, aquela mesma coisa, aquela mesma conversa, e tá lá, e tá lá, e tá lá. Quando Jesus perguntou dele se ele queria ser curado, e às vezes, em alguns momentos da nossa vida, as soluções se apresentam para a gente, as soluções se colocam à nossa frente, alguém provoca a gente, às vezes é uma palavra, às vezes é uma palavra que algum ministro é usado, algum pregador que é usado por Deus, para confrontar um problema que você precisa resolver. Assim Jesus se apresentou para ele e perguntou dele. A pergunta foi: você quer ser curado? E qual é o problema da galera que gosta de terceirizar tudo? Nunca ele se autorresponsabiliza. Sempre é culpa do outro. Sempre é responsabilidade do outro. E ele respondeu, ele teve uma oportunidade. Imagina se Jesus tivesse pouca paciência. Tu queres ser curado? E o que ele respondeu? Não tenho ninguém que me coloque no tanque. Se Jesus não tivesse paciência, ele ia falar assim: então, pois não é hoje que você vai ter também. E fique aí, resmungando o resto da sua vida. Não dá vontade, assim, ainda bem que a gente não é ali, né? Jesus é Jesus mesmo. Porque ele perguntou: tu quer ser curado? Ele: não tem ninguém que me coloque no tanque. E assim, irmãos, tem pessoas que terceirizam a sua fé. Terceirizam seu relacionamento com Deus. Este modelo de pensamento é mais comum do que nós imaginamos. As pessoas tentam projetar as realizações dos amigos. Ah, se ele não me ajudar, eu não vou bem. Ah, o meu cônjuge precisa ser assim, 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 para que eu vá andar bem. Ele é quem precisa orar pela nossa casa. É responsabilidade dele orar. É responsabilidade dele trazer o Senhor para a nossa casa. Não, não, não. Os nossos líderes, pelo amor de Deus, nem falaram comigo essa semana. Ninguém veio me falar aqui que eu tinha que orar. Ninguém veio me mandar uma mensagem que eu tinha que fazer um devocional. Ninguém me mandou um louvor. Ninguém recebeu um áudio do Messias, né? O Messias não me mandou nenhum áudio essa semana para eu falar sobre a palavra, alguma coisa do tipo, me abençoando. O meu pastor e minha pastora, pelo amor de Deus, eles não fizeram isso comigo. Eles não me olharam hoje. Eles não falaram o meu nome ali na pregação. Eles não me deram como exemplo. Muitas pessoas terceirizam as suas responsabilidades. Buscam nos outros a realização daquilo que deveria ser próprio.
Assim como esse enfermo, que ao responder sobre seu insucesso, ele associou com uma justificativa o fato de não ter ninguém para lhe colocar no tanque. E aí eu te pergunto, você também está nessa? Será que você não está vivendo os planos de Deus, você não está vivendo a plenitude de vida dos planos e sonhos de Deus, porque você acha que alguém tem que te colocar nisso? Você acha que alguém tem que te empurrar para adorar? Você espera que alguém toque na sua mão para você adorar? No momento de vigília, você é aquela pessoa que fica esperando, toque em mim, toque em mim, toque em mim, ora 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 em mim, para você orar. Não terceirize a sua fé. Isso não é um delivery. Vá em busca. Ore. Aquilo que você quer, vá atrás. Tem um outro estudo interessante que fala sobre neuroplasticidade. Sabe o que é interessante do nosso cérebro? Deus foi perfeito. São mais de 86 bilhões, se não me engano, de neurônios. Depois a gente pode confirmar essa informação. O nosso cérebro tem a capacidade de aprender, e aprender, e aprender, e aprender, e aprender. Porque são várias conexões que ele tem para fazer. Basta você querer. Esse que é o grande detalhe. Se você quiser e for e buscar, você vai ser abençoado. Você vai encontrar. Você vai ter a porta aberta. Você vai caminhar e progredir. Gênesis, pegando isso como exemplo, é que se a gente quisesse ter êxito espiritual, desenvolvimento pessoal, profissional, conjugal, e torcer para que o outro faça por você. Se a gente quiser ter isso, dessa forma, a gente vai bater a cabeça muitas vezes na parede. Mas tem um detalhe. A gente lembra, em Gênesis, a história de Jacó. O que diz Gênesis 32, 24? Jacó ficou sozinho. Então veio o homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó. Ou seja, ele estava ali na batalha e viu que não podia dominar, tocou na coxa de Jacó, que deslocou a coxa enquanto eles lutavam. Versículo 26. Então o homem disse, deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu, não te deixarei ir, a não ser que me abençoe. Esse espírito, essa intensidade, é aquilo que a gente deve ter no nosso coração. E assim, é bom a gente trazer sempre esses assuntos à tona. Quando a gente fala do nosso trabalho, é bom ter isso. Quando a gente fala da nossa vida pessoal, é muito bom ter isso. É importante, é imprescindível ter isso. Mas, irmãos, acima do trabalho, acima da nossa vida pessoal, acima da nossa vida conjugal, acima do nosso relacionamento com os amigos, a nossa vida espiritual, que aí é mais importante do que a gente pode colocar aqui na mesa, a gente tem que ter esse mesmo rigor, essa mesma vontade, essa mesma disposição de Jacó, de buscar, de lutar. Ele trouxe figurativamente aqui, nesse texto, uma batalha. E, de fato, é uma batalha. Só que a gente não vai brigar com ninguém. A gente não vai lutar, a gente não vai deslocar a coxa de ninguém. Mas a gente vai orar, a gente vai enfrentar principados e potestades por meio da oração. A gente vai enfrentar principados e potestades que vão combater os nossos sonhos e nossos projetos. A gente precisa ter essa firmeza que Jacó teve. Então, assumir o nosso papel é fundamental para um relacionamento saudável, para um relacionamento proveitoso de crescimento diante de Deus. Então, a gente fechou esses 3 pontos aqui que a gente entende que é importante e que a nossa fé não é um delivery, isso aqui não é um pedido que a gente vai olhar e fazer de qualquer jeito, de qualquer forma, sem qualquer tipo de intensidade. Pelo contrário, a gente sabe que tem a forma de orar. Não é orar de qualquer jeito, não é fazer de qualquer jeito, não é buscar de qualquer jeito. A gente sabe que tem um Deus todo-poderoso. Então ele não é um servente. Ele é o Deus que nos abençoa. Ele é o Deus que nos guarda, é o Deus que nos protege. E que também não adianta a gente terceirizar as nossas responsabilidades, porque nós devemos buscar cada vez mais ser intencionais e buscar cada vez mais viver os planos de Deus. E para finalizar, existe uma comparação entre o homem natural, que simplesmente quer ser atendido no seu tempo, modo e maneira, e existe um homem espiritual, está lá no Salmo de número 63, se vocês quiserem abrir, Salmo de número 63, e a gente já vai fechar. Olha a intensidade das palavras que Davi coloca nesse salmo.
e como é importante a gente ter essa intensidade em nossa vida espiritual. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti e o meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu Te contemplo no santuário para ver a Tua força e a Tua glória. Porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios Te louvam. Assim, cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome eu levanto as mãos. Como de banho e de gordura, farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca Te louva. No meu leito, quando de Ti me recordo, e em Ti medito, durante a vigília da noite. Porque Tu me tens sido auxílio, à sombra das Tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a Ti, a Tua destra me ampara. Porém, os que me procuram a vida para destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, e virão a ser parte dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus, quem por ele jura gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Davi coloca muita intensidade aqui nessa oração, nesse salmo. Ele coloca, ele apresenta que ele fica ansioso, a sua alma anseia, a sua alma procura, a sua alma quer fortemente o Senhor. Ele fala que a alma tem sede, o corpo almeja, como terra árida, exausta e sem água. Imagina uma terra árida, seca. Quando cai uma gota de água, já perceberam o que acontece? Ela absorve rapidamente. E é dessa forma que ele coloca e apresenta a sua alma. A minha alma tem sede de Ti, ela está tão sedenta, ela está tão precisando, ela quer tanto a Tua presença, que ela Te almeja como terra árida, exausta e sem água. Eu Te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória. A Tua graça, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Porque o Teu favor, o Teu amor por nossas vidas é melhor do que a própria vida que nós temos. Tem muitos que amam a própria vida acima de todas as coisas. E aqui Davi fala que a graça do Senhor é melhor do que a própria vida. Os meus lábios Te louvam. Assim cumpre-me bendizer-Te enquanto eu viver. Em Teu nome eu levanto as minhas mãos. Ele está dizendo assim, enquanto eu viver, enquanto tiver ar aqui, eu vou Te bendizer, eu vou Te exaltar. Como de banho de gordura, ele está falando de como ele se sacia, como ele fica satisfeito quando ele come banha e gordura, assim a alma fica satisfeita com a presença de Deus, e com júbilo nos lábios, a minha boca Te louva. No meu leito, ele está lembrando do cotidiano dele, quando de Ti me recordo, no meu leito, quando eu vou me deitar, quando eu vou dormir, eu medito em Você, eu medito em Ti, durante a vigília da noite, porque Tu tens me sido auxílio, e à sombra das Tuas asas eu canto, jubiloso. A minha alma se apega a Ti e a Tua destra me ampara. Assim deve ser o nosso relacionamento intencional de buscar a Deus, de ter sede, de ter vontade, de crescer, de avançar e de pedir a presença de Deus em nossas vidas todos os dias. Amém? Ministério de Louvor, pode vir.